Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Cristo. Hoje nós estamos continuando a nossa série Ânimo na Família e vamos falar hoje sobre construindo uma relação saudável entre pais e filhos. E o texto que a gente vai ler hoje é um texto bem conhecido, Efésios 6, dos versos 1 a 4. Efésios 6, dos versos 1 a 4. Efésios 6, 1 a 4, diz o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos que, de acordo com a sua palavra, a nossa família esteja, Senhor, caminhando corretamente. Nós te pedimos que, de acordo com a sua palavra, o Senhor coloque nos nossos corações a nossa responsabilidade dentro da família e que cada um de nós possamos cumprir com honra ao seu nome aquilo que nos cabe. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações e que nós aprendamos mais de Ti e que sejamos instrumentos vivos do Senhor nesse mundo. Em Teu nome oramos, Jesus. Amém. Tem uma música que diz o seguinte: sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo isso, é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Essa música se chama Pais e Filhos e é da polêmica banda Legião Urbana. Ela fala das crises existenciais dentro de uma relação de pai e filho. Uma relação que existe, muitas vezes, um verdadeiro abismo, porque os pais querem colocar nos seus filhos todas as expectativas deles serem o que eles não puderam ser. Alguns pais querem oferecer para o seu filho um amor que ele nunca recebeu, uma educação rígida que ele nunca teve. E além disso, como um abismo na relação entre pais e filhos, existe um outro abismo chamado de cultura. Os pais foram criados numa determinada cultura, os filhos estão em outra, e isso muda muitas vezes completamente a visão de mundo, a lente com que você enxerga o hoje, o futuro, o trabalho, a vocação. E essa difícil realidade não está presa só ao nosso tempo, não acontece só entre a gente. Por mais que os nossos pais digam que eles sempre foram os mais responsáveis, os mais educados, os mais obedientes, muitos deles nem sempre foi assim. Nem sempre eles foram tão obedientes como eles queriam que nós fôssemos. E essa é uma crise, um problema delicado que existe há muito tempo. Nós vemos Paulo falando disso no Novo Testamento. Nós vemos muitas questões no Antigo Testamento mostrando esses dilemas entre pais e filhos. E aqui, na carta de Efésios, Paulo fala um pouco sobre isso. Essa carta não dá muito detalhe para a gente sobre a vida de Paulo. Duas coisas muito claras que a gente sabe aqui é que Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho e que Tíquico foi o portador dessa carta. E diferente de outras cartas que Paulo escreve, a carta aos Efésios, ela não tinha um problema específico na região, na igreja local, como existem em outros lugares. O que acontece é que depois que Paulo funda a igreja em Éfeso, ele vai embora, os cristãos de Éfeso começam a pregar o evangelho nas regiões circunvizinhas, dominadas por Roma, e eles percebem que aquelas pessoas têm uma dificuldade muito grande de conciliar doutrina com prática, porque todo o peso da perseguição de Roma, do controle financeiro, cultural, em cima das suas colônias, fazia com que o povo, no momento de desespero, corresse para o misticismo
ou corresse para os próprios excessos da vida, para esquecer um pouco das dificuldades que Roma trazia para eles. E por causa disso, eles tinham uma dificuldade muito grande, onde colocar na prática toda essa doutrina. Então, a carta de Éfeso é uma junção de doutrina com ética, com prática. E ele escreve essa carta aos evangelistas que viviam em Éfeso, e aqueles irmãos de Éfeso pegaram essa carta, transcreveram e começaram a compartilhar nessas regiões, mostrando que a doutrina ela tem um valor poderoso na ética, na conduta do ser humano, e ela revela o propósito de Jesus para a igreja, e ela revela o propósito de Jesus para a nossa vida. E aqui nesse texto, um pouco antes também, Paulo fala sobre os deveres conjugais de maridos e mulheres, e aqui ele começa a falar agora da relação entre filhos e pais. E ele começa primeiro falando aos filhos, sobre os problemas que existiam na época sobre essa relação. Primeiro ele fala que o primeiro ponto é que os pais têm que obedecer os filhos, porque isso é agradável ao Senhor e porque isso é justo. Paulo quer dizer duas coisas aqui. Primeiro, a obediência do filho a um pai é o reflexo da obediência do filho a Deus. Se o filho obedece a Deus, consequentemente, ele vai obedecer aos seus pais. Esse é o primeiro ponto que Paulo coloca. O segundo ponto que Paulo coloca, ele meio que fecha para argumento. Ele não abre. Ele fala, porque isso é justo. Trazendo para os dias de hoje, Paulo fala, porque é assim que Deus quer e ponto. Igual quando a gente pergunta para os nossos pais, né? Por quê? É porque é o que eu quero. É literalmente o que Paulo está dizendo. Obedeça os seus pais, porque é uma consequência da sua vida cristã de obediência a Deus, e porque Deus determina que assim seja. Ponto. E depois, ele fala que os filhos devem honrar os seus pais. Esse termo honrar tem 3 significados aplicativos. O primeiro é, você honra o seu pai obedecendo a ele, você honra o seu pai respeitando, tendo consideração, e você honra o seu pai não lhe causando dor. Então Paulo fala, obedeça ao seu pai, como você obedece a Deus, porque é assim que ele deseja, e o honre em obediência, em respeito, e não lhe causando dor. E Paulo fala, olha, esse é um mandamento importante, porque é o primeiro mandamento com promessa. Lá na lista dos 10 mandamentos, esse não é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa é o primeiro mandamento, onde Deus fala para não adorar outros deuses, que se você não adora outros deuses, ele manifesta a misericórdia por muitas gerações. Mas o que acontece? Diferente da nossa cultura hoje, que a criança vai para uma escola e ela aprende matemática, estudos sociais, nem sei se existe esse troço ainda, esse nome, né? Até a 5ª série era estudos sociais. Naquela época, a criança era entregue a um rabino e ele aprendia a lei antes de aprender a ler e escrever. E qual era o primeiro ponto da lei que a criança aprendia? Honra teu pai e tua mãe, para que os dias na terra sejam prolongados. Então Paulo está dizendo o seguinte, quando você ainda é criança, é entregue a um rabino para aprender sobre a lei, esse primeiro mandamento você aprende devido à importância dele. Então isso é importante, isso não é ensinado a troco de nada. Se atentem, vocês precisam obedecer aos seus pais. Interessante que a obediência, ele é uma relação, a relação de obediência, ela é uma relação que traz saúde para a sociedade. Porque se não houver obediência, qualquer sociedade sucumbe. E Paulo e o próprio povo de Israel sabia disso. Se você não obedece a seus pais, consequentemente, você não vai obedecer a mais ninguém. E o que existe de uma sociedade sem obediência? Vai existir anarquia, crime generalizado, vandalismo. Vide as histórias ridículas e absurdas que nós temos no país. Quando, há poucos anos atrás, na Bahia e também no Espírito Santo, a polícia entrou em greve, foi uma quebradeira. Homens e mulheres de bem destruindo lojas e comércios para roubarem televisão, máquina de lavar, celular. Tudo consequência da desobediência. E depois, Paulo fala aos pais. Primeiro ponto aqui, quando Paulo fala pais,
Ele não está falando para pais no sentido do nosso português, de que o masculino é um pronome neutro que fala para homem e mulher. Ele está falando diretamente para a figura masculina. Não que nós não possamos aplicar ao pai e à mãe, mas ele fala a figura masculina, primeiro porque naquela cultura patriarcal da região, era o pai quem determinava a educação. E segundo, que em Roma e nas colônias romanas existia uma lei chamada pátrio poder. Era o poder absoluto que o pai tinha sobre um filho, até mesmo depois que ele casasse. Se esse filho um dia virasse um homem rico, ainda ele continuaria prestando completa submissão ao seu pai. E por causa disso, naquela época, o que os pais faziam? Abusavam de autoridade. Eles botavam o filho para trabalhar com trabalho escravo, eles disciplinavam o filho espancando sem medida, alguns vendiam seus filhos, outros entregavam seus filhos para se prostituírem. Os pais se sentiam com tanta autonomia sobre a vida dos filhos, que eles decidiam com muita simplicidade se abandonavam os filhos ou não. Existiam cartas sobre isso na época, e é interessante que isso era tão comum, que era inclusive misturado a manifestações de amor. Existe um documento da época que um homem está longe de casa, viajando, ele escreve uma carta para sua esposa e fala: eu te amo, eu estou com muita saudade, espero que sua gravidez esteja saudável, se for uma menina, jogue na rua, torço para te ver o mais rápido possível, meu amor. Isso era tão comum, que existia uma profissão de catador de crianças. O cara ganhava dinheiro, pegando crianças na rua e vendendo para prostíbulos e para serem escravos. Então, por isso que Paulo fala aos pais: olha, cuidado com a forma com que você usa esse poder. Por isso que ele fala, não provoquem os seus filhos a ira. Trazendo para o nosso português, ele está falando o seguinte, não abusem de autoridade. Ainda que vocês a tenham, vocês não podem abusar dela. E olhando para esse texto, nós vemos alguns problemas para os dias de hoje. Primeiro, os filhos não obedecem aos pais. Não obedecem porque acham que o pai é ultrapassado. O pai não sabe mexer no telefone, não sabe mandar um e-mail, e isso já é o argumento de que o pai é ultrapassado e que ele não sabe de nada. E aí, por causa disso, os filhos se acham no direito de não respeitar os seus pais. Se não saber usar um celular, um computador, fosse sinônimo de desautorizar os pais, curso técnico de informática seria a resposta mais prática à obediência. Os pais com curso de informática seriam os pais mais obedecidos. E nós vemos isso hoje em dia, porque os pais estão usando tanto a tecnologia quanto seus filhos. E a desobediência só cresce. Filhos que não querem obedecer os pais, que não entendem suas responsabilidades dentro de casa, que não sabem cumprir ordens, que não entendem que não são completos dono do seu nariz. O filósofo Luiz Felipe Pondé fala uma coisa muito interessante. A geração de hoje é uma geração que quer revolucionar o mundo, quer acabar com o desmatamento na Amazônia, quer acabar com o aquecimento global, quer manter as focas que estão sendo dizimadas, mas não sabe arrumar a cama, não sabe lavar uma louça, não sabe pendurar uma roupa no varal, e ainda se acham na autoridade de não obedecer aos pais. Não percebem que se não fossem os pais, não teriam nem o arroz e feijão para comer. Não percebem que se não fossem os pais, não teriam nenhum lugar para fazer as necessidades mais primitivas do ser humano. Isso é uma consequência de filhos que não obedecem ao Senhor. Filhos que hoje em dia têm os seus gurus no YouTube, no TikTok, no Instagram, nos lacradores da internet. Segue-se o que eles falam é lei, ainda que eles sejam completos analfabetos funcionais. Mas eles falam, tem 1,5 milhão de seguidores, pai, você não tem nenhum. Se isso fosse sinônimo de aprovação, Hitler seria o político mais maravilhoso do mundo. Ele converteu um país inteiro a seguir o que ele falava. Mas os filhos não obedecem aos pais. Por quê? Eles não temem ao Senhor. Não temem a lei de Deus.
não entendem o que ela significa, por isso não conseguem obedecer aos seus pais. Por isso, eles sofrem. Paulo fala que os filhos que obedecem aos pais têm uma vida longa e boa, e o contrário é verdadeiro. Os filhos que não obedecem aos pais têm uma vida breve e ruim, e entram em relacionamentos péssimos, são infelizes, não aproveitam o tempo que tem dentro de casa, às vezes olham para trás e dizem: se eu pudesse voltar atrás e ouvisse o que os meus pais tivessem me dito. Se eu tivesse todo aquele aparato de coisas que meu pai e minha mãe me deu e eu pudesse aproveitar melhor. Não tem. O tempo foi. E agora sofrem. Porque o tempo passou. E também, trazendo para a figura dos pais, nós vemos pais que são ausentes. As gerações passadas tiveram uma vida muito limitada. A gente ouve as histórias, os brinquedos com barbante, com lata, com madeira. E aí existem alguns pais que acham que a resposta para o filho é ter tudo que ele não teve. E aí um garoto de 12 anos anda com um telefone de 12 mil reais na mão, um tênis de 2 mil reais, uma camisa que vale mais o meu conjunto aqui, estou vestido aqui em cima hoje. Ele acha que o filho tem que receber tudo do bom e do melhor. E aí ele só quer trabalhar, ter dinheiro, e cresce dentro de casa um verdadeiro estranho que ele não sabe nem quem é, que acha que a vida é uma eterna troca, faz a lição e ganha um celular de 12 mil reais, passa de ano e vai fazer uma viagem para Disney, come tudo e ganha o que você quiser, um jogo de 750 reais. E aí quando esse filho no futuro acha que o pai não tem mais o que dar para ele e quebra a relação, o pai se reclama porque, meu filho me abandonou. Ele é consequência da sua ausência, da relação de mercado que você criou com ele. E são filhos tão distantes dos pais que ele nem sabe quem é o seu filho, que ele só descobre quem um filho é quando um estranho vem contar. Ele só sabe quem um filho é quando uma desgraça enorme acontece dentro de casa. E paz, meus irmãos, isso é comum. Isso é comum. Eu conheço pai que descobriu que o filho não passou de ano, quando ele foi matricular o filho no colégio no ano seguinte, ele descobriu que o filho não tinha passado de ano. E aí, das histórias mais terríveis possíveis. Conheço pai que achava que o filho estava fazendo um bico de motorista. Pasmem, ele estava sequestrando os outros. Ele era piloto de fuga. Só foi saber quando o filho foi preso. Mas todo dia o filho acordava dentro de casa, comia, tinha roupinha bonitinha, ia embora e voltava na hora. Tomou um susto. Meu filho sequestrando alguém. Amor de Jesus Cristo. Existem pais que super protegem seus filhos. Eu não recebi amor, e eu vou dar todo amor para o meu filho, e eu vou super protegê-lo, e eu vou escolher com quem ele anda, e vou escolher com quem ele fala, e vou escolher o que ele assiste, e cria um verdadeiro fantasma. Um ser humano sem personalidade, que para escolher a meia que calça, o pai e a mãe têm que dizer. Que não consegue entrar numa relação de amizade verdadeira, não consegue entrar num relacionamento amoroso, não consegue construir um relacionamento profissional, porque o pai protege tanto que o filho não tem personalidade. Isso gera desequilíbrio dentro de casa, isso só traz destruição, isso só traz dor, isso só traz desgosto, porque o filho vai querer desobedecer ao pai, porque desobedecendo ao pai é a única forma dele ser livre, dele ter voz, dele ter personalidade. E o filho vai querer causar dor no pai, para que o pai pelo menos olhe para ele. Eu já ouvi isso. Cara, por que você usa droga? Eu uso droga porque pelo menos assim meu pai me olha, cara. É a única hora que ele me olha, quando eu chego em casa de noite drogado. E tem filhos que se afundam em vícios para ferir os pais como foram feridos, com a sua ausência, com a sua truculência, com a sua rigidez excessiva. Mas por mais que seja difícil equilibrar essa relação, existe uma resposta da graça de Deus aqui. Existe um método saudável. Paulo fala: obedeçam os seus pais.
A importância de obedecer aos pais está no fato de que, independente de quem seus pais sejam, eles te amam mais do que todo mundo. Esse é um fato que a Bíblia inteira mostra isso para a gente. Os pais amam os seus filhos e eles querem o bem, ainda que eles erram tentando acertar. O seu pai quer o seu bem. O contrário do TikToker, do YouTuber, do amigo do seu trabalho que quer que você seja passado para trás para ele ganhar melhor, do amigo da faculdade que só encosta você para tirar uma nota boa, às suas custas. E Paulo fala, se você obedecer aos seus pais, você tem uma vida longa e boa. Aqui Paulo começa a falar sobre as vantagens de ter uma vida equilibrada entre pais e filhos. Ouçam, filhos, ouçam seus pais. Por mais que eles tenham seus excessos, por mais que eles errem, há algo de bom lá no fundo. Existem pais que têm algo de bom em tudo que falam, porque eles são completamente equilibrados. E ainda que eles não tenham tanto equilíbrio, lá no fundo existe algo de bom, porque ele quer o seu bem. Não existe ninguém que queira mais o seu bem do que o seu pai e a sua mãe. Não existe. E Paulo fala, se você fizer assim, você vai ter uma vida longa e boa. Vida longa, porque Paulo percebe, entende que se um filho obedece a um pai, ele vai se desviar de todos os maus caminhos que a vida proporciona. Vícios, más amizades, lugares perigosos. E isso prolonga a vida daquele filho, porque ele entende que ele não pode estar naqueles lugares, com aquelas pessoas, porque ele obedece ao seu pai. Isso alonga a sua vida. E, consequentemente, dá uma vida boa. Porque se ele foge dos maus caminhos, ele vai ter uma vida de paz, de equilíbrio e de tranquilidade. E aí alguns, mais cínicos, o que não é necessariamente um defeito, Hugo? Perguntam, mas e o filho, que é um filho ruim e tem a vida longa? Não existe? Existem muitos filhos que são péssimos filhos, estão aí, fazendo hora extra. A Escritura mostra para a gente que esses têm uma vida ruim. Olha para os relacionamentos dele, para o seu casamento, se é que ele conseguiu construir um. Olha para a relação dos seus filhos dentro de casa. Olha para a sua relação profissional. Olha aquela pessoa desobediente aos pais, mas que é rica, o quanto ela é triste, apesar do dinheiro que ela tem. O quanto ela é insatisfeita. O quanto ela é instável emocionalmente. Ainda que a sua vida seja longa, é só uma perpetuação da sua tortura, da sua desgraça, da sua tristeza, da sua infelicidade. Então Paulo fala, quem obedece ao seu pai tem uma vida longa e boa. E ainda que a sua vida não seja longa, o mais longa que ela for, ela vai ser boa. Uma vez eu pensei sobre isso. Eu perdi uma prima muito jovem, por uma infecção urinária, filhos pequenos, esposo novo. Na época eu fiquei meio, caramba, uma pessoa tão boa, fazia tanto bem, qual o sentido na vida no final das contas? E todas as vezes que eu vou visitar a minha família, que a gente lembra dela, eu vejo o sentido da vida. Porque todas as vezes que alguém vai falar dela, ou fala com um sorriso de felicidade, ou com um choro de saudade, porque apesar da vida breve, ela foi uma boa prima, uma boa amiga, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa vizinha. Ainda que a vida não seja longa, ela é boa, pacífica, equilibrada. E Paulo termina falando dos pais o seguinte: não irritem seus filhos, mas criem segundo a instrução do Senhor. Paulo está falando o seguinte: você quer ter um relacionamento saudável com seu filho dentro de casa? Não vai ser a sua rigidez ou a sua displicência, vai ser a sua criação diante da lei de Deus. E essa criação que Paulo fala, ele usa o termo disciplina. Ele está querendo dizer o seguinte: você vai criar o seu filho de acordo com a lei do Senhor, e se você precisar castigá-lo de acordo com a lei do Senhor, você vai castigá-lo. Se você precisar
fazer ele sentir o peso da sua mão, ele vai sentir o peso da sua mão. Mas se você precisar sorrir, você vai sorrir. Se você precisar amar, você vai amar, porque toda a sua criação vai estar baseada naquilo que Deus determina para o seu filho. E com isso nós aprendemos que a obediência traz bons resultados. Quando filhos obedecem seus pais, eles criam boas relações de amizade. Eles sabem escolher amigos, sabem escolher bem o emprego, sabem escolher com quem andam, sabem escolher com quem casam, porque eles ouviram o conselho dos pais. Por quê? Porque os pais são mais antigos, eles entendem, eles caminharam mais. O exemplo disso é Roboão, filho de Salomão. Ele ouve os mais velhos falam: Roboão, anda com o povo, seja amigo do povo, porque você vai governar em paz. O cara jovem, rei, pode fazer o que quiser, vai ser amigo do povo, vou ouvir os mais modernos igual a mim. Roboão, tu é rei, cara, faz o que tu quiser, cara. Você é um chicote nesse povo, mostra que tu manda. Aí ele fala: se o chicote do meu pai for pesado, o meu dedo mindinho vai ser mais pesado ainda. E aí Roboão, por não ouvir os mais velhos, cria uma cisão em Israel. Há uma guerra civil, o reino se divide, e até os tempos de Jesus tinha briga. Quando nós obedecemos os nossos pais, nós temos bons resultados, porque eles entendem mais da vida que a gente. Eles caminharam mais, eles sofreram mais, eles viveram mais, ele tem uma perspectiva de futuro melhor do que a nossa, uma leitura do tempo melhor que a nossa, e por causa disso, a nossa vida passa mais a não ser fadada à circunstância do mundo, mas a educação que nós recebemos de acordo com a lei de Deus. O mundo está um caos, tranquilo, cara, tranquilo, meu pai me disse, que se for uma pessoa honesta, e tiver minha casa em paz, esse temporal vai passar, mas o essencial vai continuar bem. Obedecer os pais traz bons resultados. Honrar os nossos pais nos liberta. Lembrando que honrar é ter consideração, é obedecer e é não causar dor. Às vezes nós somos feridos pelos nossos pais, pelos muitos traumas que eles trouxeram do casamento, da infância, da criação, e a gente quer responder com raiva. Cara, não vou fazer isso aqui não, só porque meu pai falou para eu não fazer. Eu vou para aquele lugar ali porque, se meu pai souber, ele vai ficar com raiva, vai ser uma forma de eu catucar ele. Eu não vou ter uma boa profissão, porque eu vou ferir o meu pai, porque ele não queria que eu estudasse aquilo que eu queria estudar. E aí sua vida vai ser tão infeliz quanto a do seu pai. Mas quando você honra seu pai e sua mãe, a sua vida é livre. Quando você entende que ter boas escolhas, que obedecer, que honrar, que não levar dor para a sua casa, é também não levar dor para a sua vida, você entende que honrar o seu pai é essencial. Olha, apesar do meu pai, da minha mãe, não terem sido um bom pai, uma boa mãe, eu vou fazer o melhor que eu posso para ser o melhor profissional, para honrá-los. Isso vai ter consequência na sua vida. Ainda que meu pai e minha mãe sejam insuportáveis, eu não vou andar por aqueles caminhos porque eles são realmente perigosos, mesmo que eu não queira ouvi-los. E você vai ter saúde, e você vai ter paz, e você vai estar livre do perigo, porque você está honrando os seus pais. Honrar os nossos pais nos livra de decisões ruins, de lugares ruins, de pessoas ruins, e nos traz uma vida de paz, de equilíbrio, de saúde. E aqui agora falando para os pais, não abusar da autoridade dentro de casa é uma questão essencial. Paulo, quando está falando aqui com os pais, ele não está falando que os pais não têm que ter autoridade. Ele fala: pais, criem os seus filhos na disciplina do Senhor. Essa disciplina envolve todas as vertentes disciplinares, tanto de ensinar, tanto de caminhar junto, quanto de sentar a vara no filho. É sobre todas. Ele não está falando contra a autoridade, ele está falando contra o excesso dela. Existem limites na autoridade dos pais, e o pai tem que saber disso. Ele tem que entender que o seu filho tem que ter opinião própria, liberdade de falar, liberdade de ir e vir, individualidade. Lógico que dentro da possibilidade de cada idade. Lógico que você não vai falar para uma criança de 5 anos que ela é livre para ela falar o que ela bem entender.
Você vai ouvir as coisas mais absurdas do mundo. Você vai estar sua casa pegando fogo no final do dia. Mas Paulo está dizendo o seguinte: conforme a maturidade do seu filho cresce, você tem que entender que ele é uma pessoa humana, que ele tem personalidade, que ele tem emoções, que ele tem vontades, que ele tem sonhos, que ele tem vocações. Toda a autoridade do pai passa pelo filtro de Deus. Quando o pai exerce a autoridade dentro de casa, é exatamente como Cristo exercendo a sua autoridade na igreja. Cristo não é tirano, mas ele disciplina a igreja. Cristo não guarda rancor, mas ele mostra quando há o erro. Mas ele também dá mais um passo. Mas ele também tem misericórdia. Mas ele também manifesta amor. É sobre isso que Paulo quer dizer. Não abusar da autoridade é fazer o seu filho se desenvolver. Às vezes, os pais abusam da autoridade com a intenção de fazer com que seus filhos sejam como eles querem. Uma vez lendo Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, ele fala uma coisa muito interessante, que ele tinha um filho, dentre os filhos que ele tinha, que ele começou a apontar o caminho. O que é que o filho tinha que se colocar dentro da escola, que esporte o filho tinha que fazer, aonde o filho tinha que ir, que curso ele tinha que fazer, e Stephen Covey falou que ele começou a ficar triste, que ele percebeu que tudo que o filho dele entrava na escola, ele ia mal, que o esporte que ele queria que o filho dele fizesse, ele ia mal, que as relações que o filho dele se metiam, eram as relações que só se frustravam. Ele começou a conversar com a esposa dele, ele não vai ser ninguém, ele vai viver as nossas custas a vida inteira, enquanto os outros irmãos dele são altamente inteligentes. Aí um dia ele percebeu que exercer autoridade não é tolir o filho dele, era dar amor, carinho, atenção, disciplina, mas perceber que ele tinha que andar pelo caminho que ele precisava andar. E aí quando o filho dele entendeu isso, ele começou a sair de projetos da escola e entrar em outros. Saiu daquele esporte e entrou em outros. E o filho dele passou na escola a ser um dos melhores alunos, ganhar prêmios, participar de eventos nacionais. E o filho dele, naquele esporte que ele não queria que o filho dele fizesse, passou a ganhar medalhas, passou a ser conhecido no estado que eles moravam e conseguiu entrar para uma das melhores faculdades da região por causa do esporte. Quando ele entendeu que exercer a autoridade era uma ferramenta para fazer o seu filho desenvolver como ele era, o filho dele decolou. Porque a autoridade não é fazer com que o filho seja quem eu sou, mas dar todas as capacidades que eu tenho para ele ser o melhor naquilo que ele pode ser. São lições bem práticas que esse trecho traz para a gente. Mas também são lições bem difíceis, porque é difícil lutar contra o nosso egoísmo. É difícil um filho lutar contra a arrogância de ter que obedecer pai e mãe. Mas para que obedecer? Eu sei mais do que eles. Eu estudei mais do que eles. Eu vi mais coisas do que eles. Eu atravessei mais fronteiras do que eles. É difícil um pai ter que lutar contra o egoísmo de saber que ele pode obrigar o filho a fazer o que ele quer. Ele pode chantagear o filho emocionalmente, financeiramente. Essa relação é difícil, mas nós vencemos ela. Nós vencemos porque nós temos o verdadeiro parâmetro de relação paternal. Deus e Jesus. Esse é o nosso melhor parâmetro. Jesus e o Pai. Jesus obedeceu o Pai até o final da missão. A missão era um Deus perfeito vir a uma terra de homens pecadores. Imagina você agora ter que largar o conforto da sua casa e morar no bairro mais perigoso do mundo. Você vai? Nem louco, né? Jesus fez pior do que isso. Ele largou a glória e ele veio a uma terra cheia de homens pecadores, fracos, falhos, limitados, infantilizados, imaturos, e ele se permitiu ser cuspido, espancado, insultado, desafiado, irmão. Jesus, que sabe todas as coisas, tem um poder, se permitiu ser desafiado por seres que não passam nem 100 anos e morre.
e é esquecido. Jesus obedeceu ao Pai e levou a missão até o fim. E por causa disso, Jesus saiu vitorioso. O próprio Pai não poupou o seu Filho e mandou o seu Filho porque tinha de melhor para ser feito, morrer por nós. Imagina um pai ter que entregar o seu filho à morte, ao perigo, mas Deus Pai sabia que o filho precisava fazer aquilo, e ele entregou o seu filho, apesar de todas as dores que ele sofreria, apesar de todas as dificuldades que ele sofreria, e o filho foi até o fim, e o pai teve que ver o filho dilacerado numa cruz até a morte, mas o filho venceu. E essa relação perfeita de pai e filho nos alcançou. Porque por causa do amor do pai pelo filho e a obediência do filho pelo pai, hoje nós estamos aqui e podemos dizer que fomos alcançados por Cristo Jesus. E o nosso coração foi transformado. E ele foi ressignificado. E hoje nós não vivemos mais de traumas. Nós não vivemos mais de raiva por causa dos nossos pais. Nós não vivemos mais com o peso de ter que colocar em cima dos nossos filhos aquilo que nós não fomos, porque nós entendemos que tudo isso pertence a Jesus, que sabe de todas as coisas, que tem o melhor para cada pai, que tem o melhor para cada filho, que tem o melhor para cada coração, que é uma relação saudável entre pais e filhos. Submeta o seu coração a Jesus. Você, como filho, vai começar a enxergar o seu pai com mais misericórdia, com mais amor, com mais temperança, com mais tolerância, e você vai ser livre de descontar a sua raiva, porque Jesus, aquele que poderia ter raiva do seu pai e de você, não teve, te amou até o fim. E você, pai, que não consegue ter uma relação equilibrada com o seu filho, submeta o seu coração a Jesus, e você vai entender que não precisa ter medo de quem ele vai ser, porque ele está debaixo da graça e do controle do Senhor, que pode todas as coisas. Jesus é a solução para todo o trauma que existe na nossa família. Vamos orar? Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.